Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Vídeo de hoje, vamos dar uma olhada aí no relatório do Kisu 11. Então bora pra tela e a gente começa o bate-papo aí sobre o Kisu. E vamos dar uma olhada e tudo, é um fundo bem tranquilo, é um FOF, né? Ele segue aquele índice Suno 30 e ele até explica um pouco sobre esse índice e tudo. Eu acho interessante que ele é um fundo, é quase que um FOF passivo de índice, porém tem a gestão ativa, então ele mitiga aqueles problemas que, por exemplo, aqueles dois FOFs passivos do Inter tem, né, de realizar algum tipo de prejuízo quando o índice muda e tal. E isso é bom e dá mais liberdade para a gestão trabalhar e, ao mesmo tempo, ele trava um pouco os ativos onde os caras vão poder colocar dinheiro. Então não fica aquele samba do crioulo doido, né? Do FOF comprando um outro FOF, o FOF comprando um fundo nada a ver. Não, fica um negócio meio travado e tal. E ajuda, né? Então vamos começar. Lembrando, esse é o fundo base 10, né? Pagou aí 0,06 centavos, 66 centavinhos, né? Dá um yield de 10,3% aí em relação ao valor que está sendo negociado, que dá algo em torno de R$ 7,57. Agora já caiu um pouco, algo em torno de 7,30 que está sendo negociado aí. Isso dá um PVP de 0,84, muito bom. E um ponto que eu quero comentar com vocês sobre o FOF é isso. A gente tem várias métricas para se precificar um fundo, né? Papel, tijolo e no FOF. No caso do FOF especificamente, falando apenas de FOF, não é legal pagar acima de 1. Então a gente, usando o mesmo próprio Kisu de exemplo, esse fundo já foi cotado a PVP 1.5. Quem comprou esse fundo a 1.5 foi louco. Foi totalmente louco, não faz sentido algum isso. Então, quando forem fazer uma análise do FOF, lembre, não aceitem pagar mais que 1. E numa situação como essa, sendo negociada a 0,84, é interessante que você está comprando os fundos que tem lá dentro com um desconto bem legal. Então, tem esse ponto. FOF, não pagar mais que PVP1. Aqui tem um pouco das informações gerais dele. A gente vê a taxa de administração bem baixa, né? 0,60. Legal. Eu gosto quando vejo um fundo com uma taxa barata. PL mercado em 31, 351 milhões, eles explicam um pouco do Suno 30 aqui, do administrador e tudo. 58 mil cotistas, tem bastante gente, uma base sólida. E um ponto legal de comentar com vocês, que eu sempre pulo essa parte do comentário preliminar dos fundos, porque é algo muito particular de cada gestão. Porém, no caso dos FOFs, eu recomendo para todo mundo que leia essa primeira parte, quem investe em FOF, tudo, que traz o racional do gestor, e aí você consegue entender um pouco do que ele vê de mercado, tudo, até porque o FOF você tem que entender o que o gestor está vendo de mercado para você ver os próximos passos dele. Acho interessante. Até ele coloca, né, máquina do IFIX e tal. Não vou ler tudo, vou passar só um ponto. Ele fala que o fundo todos os cenários de inflação, ele comenta um pouco de inflação, um pouco do risco de guerra, um pouco do risco do MXRF. Ele fala, né, que o fundo de CRI segue entregando um resultado importante e proporcionando a proteção do patrimônio do Kisu. Então ele já traz aí pra gente que os 35% que ele tem em fundo de papel, na visão dele, é uma proteção do patrimônio dele. Ele coloca aqui também um ponto pra gente, que essa distribuição de 6 centavinhos por cota deve ser o patamar aí de recorrência nos próximos meses, algo em torno disso. E lembrando, ele não está conseguindo fazer giro, né? Porque as cotas estão todas amassadas, então é interessante também um ponto, a gente vai comentar na DRE dele, calma lá que eu vou comentar como é que você analisa um FOF para ver se está interessante de entrar ou não. Um pouco do mercado secundário, não tem muito o que comentar, a liquidez é boa, 1,25 milhões, tá legal. Tem muito o que falar não. O número de cotistas também vem aumentando aí. E ele coloca, ó, 13% ao mês o número de cotistas aumentando aí. Legal, né? A gente vê o fundo ganhando corpo. Infelizmente, ele não consegue emitir. Para um FOF, momentos como esse que a gente está vivendo são os melhores para emitir. Porém, não consegue, está muito abaixo. Eu espero que a gestão não tente fazer nenhum movimento doido, né,
em busca de uma emissão abaixo do VP. Acho difícil, mas, né? Aqui, como a gente vê a base de cotismo ali crescendo, ó, cresce bem forte, né? Os fundos dele, ele coloca tudo aqui pra gente, que são os fundos do Suno 30, né? Então a gente vê várias posições e ele pode trabalhar essas posições aí quando ele quiser, a questão das porcentagens e tal. Acho isso legal. Não fica aquela coisa do fundo tão travado. Ele coloca, ó, tá alocado aí 93, 94% em FII, 6% em liquidez, né? Um pouco dos setores, a gente vê galpões, liquidez, educação, lajes, híbridos, shopping, banco ou varejo, né? E papel. Papel é o grosso aí da carteira dele, seguido aí de galpão. A carteira dá para você ver que é uma pegada, fica um pouco mais nessa parte de a carteira defensiva e tal. Ele tem a resiliência da papelada, né? Que a gente querendo ou não, a papelada está bem resiliente, e tem a segurança dos fundos aí de logísticos. Interessante isso, de analisar. Ele coloca aqui um pouco, ó, em relação ao Suno 30 e o FIX. Desde a sua criação, a tese base do Suno 30 tinha três distintas diferenças para o FIX. As duas primeiras eram claras imediatamente: transparência e fácil replicação. Ele coloca, como podemos ver abaixo, o novo índice não desapontou e veio descolando o FIX a cada movimento mais sensível do mercado. Então ele coloca carta primária ajustada e fixo no 30. Então a gente consegue ver aqui, não está tão descolado assim, viu, sinceramente. Ele coloca que a quarta parte maior ajustada do que isso continua acima do índice no 30 e ambos têm um desempenho significativamente superior ao FIX, que é essa linha azul. Então a gente vê aí que como a gestão ela segue o índice, porém ela tem uma liberdade de trabalhar e tudo, isso é interessante. A gente vê que a gestão consegue, em momentos oportunos, ter um ganho em relação aos índices que ela segue, né? Distribuição de rendimentos. Ele coloca aqui o dividend yield, ó, a gente vê que teve momentos que teve bem amassado e agora a gente está tendo aí 10%. Muito por conta da cota estar muito amassada, né? Agora um ponto que eu quero falar para vocês, que é a análise, acho que assim, o principal de um FOF, quando você vai analisar um FOF, para entender se vale a pena ou não entrar, ou como é que é o resultado em patamar de recorrência e tudo, é aqui, na DRE. Você tem que vir nessa parte aqui, ó, de ganho de capital e analisar. No caso, a gente não consegue pegar as antigas, né, pegar só de janeiro e fevereiro. A gente consegue ver que o ganho de capital é praticamente nada em relação ao resultado do fundo. O resultado do fundo de 3,8 milhões, o ganho de capital foi um valor negativo de 27 mil. Então, qual que é o ponto da análise do FOF? Pegue lá agora, pegue o relatório de dezembro desse fundo e olhe todas as linhas de ganho de capital e vê como é que é. Porque o ganho de capital é o giro. Se o fundo não consegue fazer giro e está te entregando um patamar de dividendos interessante, logo você pode considerar isso um patamar recorrente. Lembra, é muito difícil ter um patamar recorrente assim no FOF, que depende de todos os fundos dentro dele pagar, a não ser que a gestão também faça aí represe os resultados para tentar deixar de forma mais linear, mas o principal, olhem a linha de ganho de capital. Se essa linha de ganho de capital tiver igual valores pequenos, zerada, é um ponto interessante, que você consegue ver, opa, esse yield de 10 aqui não é de giro, esse yield é de simplesmente rendimento, então se a gestão não fizer nada, eu vou continuar ganhando esse yield de 10, em teoria, lembrando que depende do que vai acontecer nos fundos da carteira, mas tem esse ponto, porque o principal dos FOF, e do fundo de papel também, mas fundo de papel nem tanto quanto o FOF, o giro que ele faz, o ganho de capital, pode, em momentos de alta no mercado, esse valor é muito expressivo. Ele chega assim, tipo, por exemplo, um exemplo que eu te dou do Iridium. É um fundo de papel, mas ele faz muito giro de FII. Fazia, né? Hoje não faz tanto, também não está só do que isso. Mas já teve momentos que o ganho de capital do Iridium foi responsável aí por mais ou menos uns 40% do que ele entregava de dividendo. E aí você tem que entender isso, porque o ganho de capital não é recorrente. Não tem. Se ele girou em janeiro, não quer dizer que ele vai conseguir girar o mesmo tanto em fevereiro. Então tem este ponto a se comentar da análise. Bate o olho aqui na linha de ganho de capital e interpreta. Tá tendo ganho de capital? Opa, vou ficar ligado, porque uma hora, quando esse ganho de capital cessar, pode ser que caia um pouco. Não tá dando ganho de capital
e o fundo está entregando um resultado legal. Ótimo. No caso do Kisu, não está tendo um ganho de capital e o fundo está entregando um resultado interessante. Ótimo, porque quando o mercado estiver em alta lá na frente, ele vai fazer o ganho de capital com esse dinheiro. E aí, você que entrou aí a 7 reais e pouquinho, 7,30, lá na frente, quando estiver valendo seus 10 reais, e ele estiver fazendo fazendo giro de patrimônio, você vai estar ganhando bastante, um yield bem interessante. E fora que você vai ter aí um possível ganho de capital próprio seu que você vai poder fazer. Ele coloca, ó, para os próximos meses continuamos confortáveis com os níveis de dividendos que serão distribuídos, novo patamar anunciado em janeiro. Tentamos que no final de março o índice Suno 30 passar para um novo cálculo de composição. Ele explica um pouco o que é o Suno 30, então tem aqui os critérios, né? Deve fazer parte do IFIX, questão de liquidez, não pode ser um FOF, não pode ser um monativo e deverá ter um yield maior que zero nos últimos 12 meses. Então, qual que é a pegada legal desse fundo? Ele seguiu o Suno 30, que evita aquelas distorções que a gente vê em alguns FOFs. O FOF investindo em um outro FOF, um FOF investindo num monativo que não faz sentido algum. Dá uma travada. É interessante isso, porque você já pega uma carteira que tem uma qualidade, um índice com uma qualidade, com parâmetros, e trabalha dentro dele, então não tem como inventar muita moda, trava um pouco o gestor, mas ao mesmo tempo facilita um pouco a vida dele. Então, ele coloca, né, qual é o papel da equilíbrio da Suno no fundo. Aí ele coloca, são gestores do fundo e a Suno somente provê o Suno 30, com utilização exclusiva da clima aqui. Ele coloca, é um ETF ou fundo de fundos? Fundo de fundos, né? Tem um prazo longo para utilizar esse Suno 30, a administração é baixinha e não tem taxa de performance. Olha que coisa boa. Não tem taxa de performance, interessantíssimo isso. O seu ganho de capital não vai ser comido por uma gestão. Eu acho isso ótimo. Eles têm de taxa de performance realmente tem que sumir do mercado. E eles colocam aqui o rebalanceamento da carteira trimestral. Legal, né? O gestor traz todo o racional aí. Então, fica aí o vídeo. Primeira vez que eu falo do Kisu aqui no canal. E é um dos fundos aí que eu pus. Eu montei uma planilha, depois eu mostro para vocês. Eu montei uma planilha com vários fundos que eu quero acompanhar, trazer vídeos. Claro, não vai ter como ter vídeo desses fundos todo mês, porque são 130 e poucos fundos, então é muita coisa para falar, não tem como. Teria que ser tipo 3 vídeos por dia e aí é impraticável. Mas fundo aí, são fundos que vão ficar aí no radar e tal, e aí eu vou fazendo uma reciclagem aí pra gente tentar falar de todos aí. Fechou, galera? Fica aí o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Fui!